Receba a paz do seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado à Avenida Petrona Recalde, 273, no NS Aparecida, em Campinas. Tá aí para você. Tá aí para você mais uma live, hein? Mais uma oportunidade aí que o Senhor nos dá para glorificar o seu santo nome através das lives, né? Estamos aí gravando, né, mais essa madrugada essa de quarta-feira, isso mesmo, madrugada de quarta-feira, dia, né, graças a Deus, um dia, né, uma madrugada muito boa, um dia bom, maravilhoso, na presença do Senhor, tá certo? E aí nós vamos fazer o que aprove o Senhor, né? Nós vamos aí trazer uma mensagem da parte do Senhor, tá certo? Trazer a palavra do Senhor para a sua vida nesta madrugada. Você que nos acompanha, você que tem aí já o costume de acompanhar o pastor Valdecir, seguir o pastor Valdecir, né? Através das lives, né? Deus tem, graças a Deus, nos dado aí sabedoria, entendimento, para poder estar transmitindo para você a palavra de Deus, tá certo? Tá aí muitas lives feitas, muitos vídeos feitos aí, né? Trazendo a mensagem do Senhor para a glória de Deus. O intuito era orar, né? O intuito era orar por você, sempre fazer live de oração. Mas o Senhor colocou no coração para a gente pregoar a palavra e a gente está pregoando, né? E graças a Deus tem alcançado muitas pessoas. Tem vídeos aí, né, que já foram vistas por acho que mais de 1000 pessoas, né? Vídeos aí que com a palavra de Deus, né? Isso é muito importante para nós, é muito, né, gratificante para nós, melhor dizendo, né? A gente vê o nome do Senhor sendo aí glorificado através da nossa vida, né? Através do nosso humilde, né? Um pouquinho só que a gente faz para Deus, né? Um pouquinho só de tantas coisas que nós poderíamos fazer, mas que muitas vezes negligenciamos, não fazemos, né? E essa live que a gente faz para que o nome do Senhor seja conhecido, né? Cada vez mais, tá certo? Tem muito mais pessoas aí conhecendo a palavra de Deus através das lives, né? Pregações e mais pregações que o Senhor tem dado para o pastor Valdecir José. Para não ficar nas minhas palavras, vamos para o que interessa. Vamos para a Bíblia Sagrada. Você que pode, apanha a sua Bíblia comigo aí. Abra ela no livro de Marcos. Isso mesmo, evangelista Marcos. Capítulo de número 10. Nós vamos ler o versículo a partir do 46. Amém? A epígrafe, ou o título, lá no alto, diz assim: O cego de Jericó. É uma passagem simples, bem conhecida, bem pregada, né? Mas, como a palavra de Deus se renova todos os dias, né? Mas aí, nessa pregação sobre o cego de Jericó, diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, porque tenha bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falou e disse-lhe:
que queres que eu te faça? E ele lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha. Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Mais uma vez, diante da tua presença, diante da tua santidade, pedindo perdão pelos pecados, falhas, erros, tudo aquilo que nós temos feito, meu Pai, a qual não tem te agradado. Que o Senhor possa, Senhor amado, Pai querido, estender as tuas mãos bondosas, as tuas mãos misericordiosas, meu Pai, quebrando os laços, jogando por terra os embaraços, a fúria do diabo, toda seta, todo dardo inflamado do maligno, seja repreendido, para, Senhor amado, a glória do teu nome. Jesus, fica conosco. Opera, Senhor amado, Pai querido, milagres e maravilhas nesta noite, nesta madrugada, para a glória do teu nome. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém, amados? Graças a Deus. Tá aí, então. A palavra do Senhor nos fala acerca do cego de Jericó. Estava à beira do caminho, mendigando. A Bíblia diz acerca desse cego que, por ter essa dificuldade visual, ele necessitava de esmolar-se para a sua sobrevivência, né? Ele dar-se a entender na mensagem bíblica que ele não era cego de nascença. Foi acometido por algo e ficou cego. E uma vez cego, só restava a ele a mendigar. Nós sabemos que no passado, essas pessoas que tinham alguma dificuldade por ser enfermos, eram rejeitados pela sociedade, né? Eram rejeitados, eles viviam em situações precárias. No caso de Bartimeu, ele conseguiu essa capa que lhe dava direito a pedir esmola. Então, ele era conduzido até a beira do caminho de Jericó para mendigar. A Bíblia diz que ele era Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. E acredito eu que ele era conduzido pelo seu pai, que o levava e colocava ali para que ele pudesse esmolar e levar o sustento para casa, para ajudar o pai. O fato é que ele sempre ficava à beira do caminho ali, mendigando e pedindo uma esmola. Não pense você que era fácil, porque não era, né? As pessoas passavam e desprezavam, né? Desprezavam essas pessoas. Alguns tinham caridade no seu coração e até ajudavam, mas a maioria usava de desprezo, né? E ele, na beira do caminho, ele tinha que usar o que lhe tinha sobrado, ou o que lhe restava. Ele era cego, mas não era surdo e nem era mudo. Então ele usava o que ele tinha para clamar e chamar a atenção das pessoas
para que as pessoas olhassem a situação a qual ele estava vivendo e com isso ficasse caridosa, sentisse no seu coração e acabava ajudando ele com uma moeda ou com algum alimento para que ele pudesse se alimentar. Todos os dias, faça sol e faça chuva, estava ali Bartimeu pedindo a sua esmola. E ele mostra na Bíblia que ele era, por ser cego, dependente das pessoas, né? Porque como cego ele não podia enxergar e não poderia ver a situação que ele estava ali, as pessoas que estavam passando. Veja a dificuldade, né? Quando a pessoa é surda, mas vê, né? A pessoa enxerga e vê aquelas pessoas passando e pede esmola, mas um cego, ele tem que colocar o sentido, né, para trabalhar, né? Ele tem que ter atenção, permanecer em silêncio, para que o barulho feito chegue até o seu cérebro, no seu ouvido, através do seu ouvido, e ele identifique que existe pessoas se aproximando e que vai passar por ali, para que ele possa então começar a clamar e a pedir, né, por uma esmola. Alguns davam, outros não. O fato é que ele estava ali porque não tinha outro jeito, não tinha outra maneira. Ele não se conformava na situação que ele estava. Ou seja, ele não era um cego conformado. Ele disse, não, fiquei cego, para mim acabou, não tenho esperança, porque a medicina diz que não tem chance. Se eu fiquei cego, né? Não é como a época de hoje, tem transplante de córnea, faz de tudo para dar visão, né? Antigamente não tinha essa evolução na área da medicina como teve nos nossos tempos, né? Então veja a dificuldade, até mesmo para trabalho, né? Hoje muitas empresas contratam pessoas cegas, né? Para estar trabalhando, né? Para ajudar essas pessoas a ter dignidade, não é verdade? E naquela época não tinha nada disso. Uma pessoa cega era praticamente imprestável para a sociedade, né? Aí ganhava o direito de esmolar e ia ficar pedindo esmola, fazia um ponto e pedia esmola. Aonde Bartimeu estava, não era um lugar assim que foi achado por acaso. Não, foi um lugar estudado, um lugar onde ele sabia que ali ele tinha grandes chances de ser bem sucedido, porque ali passavam muitas pessoas, muitos mercadores, muitos compradores, né? E ali ele tinha uma chance bem maior de chamar a atenção das pessoas e receber, né, a sua esmola. Por isso ele é levado naquela beira do caminho. E, como sempre, Bartimeu estava ali esmolando, quando Jesus entrou na cidade de Jericó e começou a fazer milagres, pregando o evangelho e operando milagres em Jericó. E as pessoas, né, a multidão que estava acompanhando, ficava admirada com os milagres do Senhor pelo poder da palavra, né? Nem sempre o Senhor tocava nas pessoas, né? Mas só pelo poder da palavra as enfermidades eram expelidas, né? Saíam as enfermidades, as pessoas eram curadas, os demônios se contorciam, né? Reconhecendo o poder do Senhor Jesus, o Filho de Deus vivo, né? Então, isso atraía a multidão e fazia com que a multidão regozijasse, né, de alegria, de contentamento, porque via a glória de Deus através de muitas pessoas ali naquela multidão, né? Imagina, muitas pessoas recebendo milagres de cura, de libertação, uma alegria que não era, né? Uma alegria muito grande, tomava-se aquela alegria. E a Bíblia diz que saindo o Senhor Jesus da cidade de Jericó, ele tinha que continuar caminhando e entrando em outras cidades para pregoar o Evangelho,
né, levar o evangelho adiante. Então ele sai dali, junto com os seus discípulos, e a multidão que o segue. E alguém corre e passa por Bartimeu, creio eu, que estava em Jericó, viu tudo aquilo acontecer, né? Estava em Jericó, mas não estava no meio da multidão, estava em direção, acredito eu, à sua casa, ao seu lar. E quando passa por ali, aí vê Bartimeu esmolando, pedindo esmola. E ele para e começa a comentar os feitos de Jesus, as maravilhas, os milagres que Jesus estava operando para Bartimeu. E quando Bartimeu escuta que um profeta, um homem de Deus está ali, né, pregando a palavra, anunciando o evangelho da graça, e que ele estava curando as pessoas, pessoas essas que ele não conhecia, não tinha contato, pois era a primeira vez que se via falar que este homem chamado Jesus de Nazaré estava ali pregando a palavra e curando as pessoas. Uma grande multidão. Bartimeu, então, determinou no seu coração, dizendo, né, para ele, né, que Jesus ia passar por ali. E ele, sabendo disso, que Jesus ia passar por ali, ele colocou no seu coração, quando Jesus passar, ele clamar pela misericórdia do Senhor. E a Bíblia diz que, né, que Bartimeu, na beira do caminho, ali está mendigando, quando ele começa a se concentrar, né? Uma pessoa cega que põe a sua audição para seu trabalho, sabe quando fecha os olhos, se concentra, sabe quando está aproximando uma pessoa, 2, 10, até uma multidão. Então ele ficou ali, atento, ouvindo e esperando uma oportunidade para levantar a sua voz e clamar. Clamar pela misericórdia do Senhor, pela situação a qual ele estava vivendo. E a Bíblia diz que, quando Jesus se aproxima, ele abre a boca e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que a multidão o repreendia para que ele se calasse, dizendo que ele estava incomodando o mestre. Ou seja, pela multidão, ele ia perder a sua bênção, perder a sua vitória. Pela multidão, ele não iria alcançar, porque a multidão estava fazendo, melhor dizendo, ele desistir. Falando para ele, nas minhas palavras: desiste, quem é você? Quem é você para ficar incomodando o mestre? O mestre tem tanta coisa para fazer. Você fica incomodando ele com as suas petições, clamando, dizendo para ele: misericórdia, misericórdia. Olha para você, cego, menosprezando, acredito eu. E ele tinha tudo para fechar a boca e dizer: não vou incomodar o mestre mesmo, porque tem pessoas melhores do que eu para lhe atender. Quem sou eu, né? Então vou me calar. Mas não, amado. Ele não deixou que a multidão o calasse, não. A Bíblia diz que ele clamava mais alto. Ele não deixou a multidão sufocar o pedido pelo seu milagre. Ele não deixou que a multidão vencesse ele pelo menosprezo. Sim, porque a multidão estava menosprezando Bartimeu quando mandava ele calar. Cala a boca, cego, não vê que tem como não. Isso é um menosprezo. Estavam desprezando. Mas ele não olhou para este lado.
Isso não serviu para atrapalhar a sua petição ou chamar a atenção do Senhor. Não. Serviu para incentivá-lo a clamar mais alto. Né? A insistência, a persistência. Ele não desistiu. Ainda que a multidão gritava para que ele se calasse. Ainda que a multidão falasse que ele estava incomodando, ele não queria nem saber. Ele queria ouvir isso da parte do Senhor. Ele não queria ouvir isso da parte da multidão. Ele já sabia que o homem, a ele, nada podia fazer. A esperança dele estava em Jesus, na misericórdia do Cordeiro Santo, para que ele alcançasse essa vitória. Quantos têm batido na porta pedindo algo para o Senhor Jesus, mas não persiste? Logo vem algo negativo, palavras negativas, pessoas negativas, e começa a tirar o sonho do coração daquela pessoa de buscar a face do Cordeiro para receber uma providência divina. Quantos pede algo para o Senhor porque não é atendido a hora que ele quer, a hora que ela quer, desanima, não clama mais, não pede mais e fica aceitando a situação que está porque não acredita e não confia que o seu quadro pode ser revertido. Né? Muitas vezes não tem uma multidão, como tinha tentando calar a boca de Bartimeu, mas sempre levanta alguém, ou até mesmo a própria situação que está vivendo, né? Ah, já clamei tanto, já orei tanto, já pedi tanto, não recebi nada, né? Deus não fala comigo e eu vou desistir. E acaba desistindo mesmo, desincentivada a continuar. Não tem incentivo mais para continuar, eu vou parar, vou desistir. Não vou mais ficar chamando a atenção do Senhor, clamando por misericórdia, porque o Senhor não quis me ouvir. Já pedi, já orei, já falei, já me consagrei, e nada do Senhor me responder, então não vou mais. Desistem. Muitos até param de ir para a casa do Senhor porque sofrem decepções. Decepções com eles mesmos. Porque o Senhor Jesus não decepciona ninguém. Todo aquele que procura Ele, jamais Ele despede. Jamais. Tem que ter agora, né? Ou melhor, esperar com paciência para que Ele possa responder. Porque não é no teu tempo, é no tempo dele. Então, há de ter uma espera. Bartimeu clamou mais alto. E Jesus parou. E quando Jesus para, Jesus manda chamar ele. E o que eu acho interessante nessa passagem bíblica, que chama-me muita atenção, é que quando Jesus manda os seus discípulos chamarem, diz: olha, tem bom ânimo porque o mestre te chama. A Bíblia vem se dizendo: e lançou de si a sua capa e foi de encontro a Jesus. Ele não podia ir com a capa? Por que é que ele lançou a capa? Porque ele estava convicto que ele ia receber o milagre. Que ele não precisaria mais esmolar. Que ele não precisaria mais ficar se humilhando para mover o coração das pessoas caridosas para abençoar a vida dele. Quando ele lança a capa, ele quis dizer isso. Eu não preciso mais dessa capa. Porque Jesus parou, mandou me chamar e com certeza vai atender ao meu pedido. Veja que coisa
interessante. Ele lança a capa e vai ter com Jesus. E aí Jesus lança aí um desafio para ele, para saber se realmente era o que ele queria. Jesus sabia o que ele queria. Estava olhando para ele e via que ele era cego. Mas Jesus queria ver se o propósito dele era de receber essa cura. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Você me chamou. Eu parei. Você pediu a minha misericórdia. Eu parei, chamou minha atenção. Agora eu te pergunto: o que você quer de mim? O que é que você quer que eu te faça? Ele podia pedir muitas coisas. Sim ou não? Sim, poderia. Poderia pedir o que ele quisesse. Se Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Mas ele seguiu adiante com o propósito do seu coração e respondeu para Jesus: Jesus, eu quero ver. E quando Jesus escuta ele dizer isso, Jesus diz: então, veja, porque a tua fé te curou. E a Bíblia diz que ele logo instantaneamente enxergou e seguiu Jesus pelo caminho. Grandes lições nós tiramos desta passagem bíblica. Primeiro, a perseverança, né? A perseverar pela tua bênção, a perseverar pela tua vitória. Jesus prometeu? Falou contigo? Descansa em paz. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, mas Jesus sabe. O importante é Jesus saber. Veja bem que o homem, até agora, não te ajudou em nada. Nada. Mas Jesus prometeu que vai te ajudar. Então agora você tem que descansar. Descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e no mais, Ele tudo fará. Bartimeu clamou, confiou, chamou atenção e declarou com a sua boca o que é que ele queria receber da parte do Senhor. Então tem que ter um propósito, um objetivo. Muitas vezes Jesus pergunta, uma hora a pessoa quer uma coisa, outra hora quer outra hora tem fé para alcançar, outra hora não tem. Aí fica difícil, né, amado? Fica difícil. Então nós temos que escolher o que nós queremos, isso que você quer? Então eu vou perseverar na minha vitória, vou clamar até chamar a atenção de Jesus, das mãos do Senhor a meu favor, para que Ele possa conceder para mim a bênção e a vitória, que eu tanto estou almejando. Não é assim? Bartimeu se esforçou e obteve a resposta. Amado, primeira coisa, perseverar e também sair da beira do caminho. Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós temos que entrar no caminho. Nós não podemos ficar na beira do caminho mendigando. Veja que Bartimeu estava na beira do caminho, mas quando Jesus chamou ele, ele lançou a capa e saiu e entrou no caminho. E depois que recebeu a bênção, seguiu Jesus pelo caminho.
Ele não ficou sentado à beira do caminho. Recebeu a bênção e permaneceu sentado, não. Ele entrou no caminho. Para você receber a sua bênção, a sua vitória, você também tem que entrar no caminho. Sair da beira do caminho, entrar no caminho. Tomar uma decisão na tua vida. Para receber a bênção, para receber a vitória da parte do Senhor, você tem que entrar no caminho do Senhor. Perseverar, insistir, bater na porta, bater, até que a porta se abra. Porque aquele que pede, recebe. A porta que bate, ela se abre. Está pedindo algo para o Senhor? Insista, persevera, bate na porta, clama, chora nos pés de Jesus. E Jesus vai te conceder. Com essa história de Bartimeu, nós aprendemos que a perseverança é essencial. A determinação também ela é essencial na vida daqueles que querem receber o favor de Deus. Pede um dia, pede outro. Ai, pastor, estou desanimado. Já pedi tanto, mas Jesus não me escuta. Jesus não atende meu pedido. Ah, vou desistir, vou pedir mais não. Larga para lá. Não. Persevera. Busque. Chame a atenção de Jesus para a sua petição. Nós fizemos uma campanha na Life, lembra? De Daniel, 21 dias. No primeiro dia que ele clamou, o Senhor já ouviu. Mas ele perseverou 21 dias de oração. Veja a perseverança como acaba em bênção e vitória. Quando você persevera. Quando você insiste, você pede. Vai chegar uma hora que Jesus vai atender a sua petição. Porque vai ver que você está almejando, você está pagando preço para isso. Você está sempre levando as suas orações, clamando, pedindo, apresentando ao Senhor, né? Não colocando o Senhor na parede, mas se humilhando debaixo da potente mão do Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que no dia certo Ele vos exalte. Aquele que é humilhado é exaltado. Então se humilhe nos pés do Senhor para que Ele possa te exaltar. Para que Ele possa conceder o que você tanto pede, o que você tanto clama. Vai chegar uma hora que Ele vai parar e vai determinar a vitória na sua vida. Você crê? Eu creio assim. Eu creio assim. Creio que Ele é poderoso para conceder para mim e para você a vitória que nós tantos almejamos. A vitória que tanto pedimos a Ele. Para a sociedade, até mesmo para a medicina, ele ia morrer cego. Ia morrer mendigo, esmolando. Mas Jesus tinha um encontro marcado com esse cego. Naquele dia, naquela hora, Jesus ia dar a ele uma oportunidade de chamar a atenção dele e clamar em alta voz. Então, Jesus tem um encontro marcado com você. Muitas vezes é nas madrugadas. Muitas vezes é no jejum, na santificação. Agora você tem que buscar a face do Senhor
e chamar a atenção do Senhor para a dificuldade ou mesmo para a bênção que você está pedindo, para que Ele ponha nas tuas mãos. O fato é que Bartimeu teve a sua petição atendida pelo Senhor. E quando recebeu a benção, ele seguiu o Senhor. Imagine quantas almas alcançadas através do testemunho de Bartimeu. Bartimeu era muito conhecido. Todos que passavam à beira do caminho de Jericó conheciam Bartimeu. Amados, que você possa perseverar, que você possa insistir, que você possa se humilhar debaixo da potente mão do seu Deus, e Ele venha conceder para você a bênção, e Ele venha conceder para você a vitória. Foi as palavras que o Senhor colocou no meu coração, para que eu expressasse para você. Agora toma posse. E não seja somente ouvinte da palavra, mas praticante. Pratica. Não desista da sua vitória, não desista da sua bênção. Muitas vezes falta um pouquinho de nada para chegar nas tuas mãos. Descansa, porque enquanto você descansa, o Senhor está trabalhando. Nosso papel é clamar. Vamos clamar, vamos falar com o Pai. Que os amados possam ficar com essa palavra, aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo de Deus possa expressar melhor no coração dos amados, tá certo? Lembrando você que hoje, já quinta-feira, né? 1h, meia-noite e 35 e 40 minutos, meia-noite e 40, de quinta-feira. Lembrando você que logo mais à noite nós temos culto na Igreja Pentecostal Rocha de Israel, né? Vamos continuar gravando as lives, vamos continuar falando com Deus, intercedendo por você, para que você seja bem sucedido, para que você receba a sua vitória e a sua bênção, tá certo? Estamos combinados? Então, logo mais de manhãzinha, aí, às 8 da manhã, se assim Deus permitir, nós estaremos voltando e gravando outra live, né, com mais pregação ou com oração, conforme o Senhor nos conceder que nós façamos. Tá certo? Então só não resta despedir e orar para que Deus possa abençoar. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está aí o teu filho e tua filha, meu Pai, que ouvir esta mensagem. Aonde chegar esta live, Senhor, o Senhor possa abençoar, quebrar os laços, dar vitória para ele, dar vitória para ela, meu Pai. Abençoa com toda a sorte de bênção, meu Pai, quebrando os laços do passarinho, jogando por terra toda a fúria do maligno, toda obra ao contrário, toda obra de macumba, feitiçaria, encantamento, de magia negra, que o Senhor possa quebrar, anulando as forças do diabo e dando vitória para a glória do teu nome. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Aí para você, quem vos despede é o seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.